Nesta aula, vamos abordar o tema de prematuridade, discutindo também o trabalho de parto prematuro, suas formas de inibição e suas consequências. Primeiramente, é necessário, então, realizarmos a conceituação do que é prematuridade. Então, prematuridade são aqueles recém-nascidos com menos de 37 semanas, ou seja, menos de 259 dias contadas a partir da data da última menstruação. Então, se ele tem 36 semanas, ele ainda é prematuro. Com 37 completas, já é termo. Então, são menos de 37 semanas completas. Esta é a definição de um recém-nascido prematuro. Com relação à classificação, existem várias classificações da prematuridade. Uma delas é quanto à evolução clínica. É se essa prematuridade foi espontânea ou se ela foi eletiva. A prematuridade espontânea é aquela que existem múltiplos fatores que ocasionam. Está muito relacionado com a ruptura prematura de membranas. Já a prematuridade eletiva é aquela prematuridade imposta, em que o parto é induzido ou ainda realizado por cesariana. E ela pode ocorrer por diversas condições, entre elas alterações de doenças maternas, como por exemplo, uma doença hipertensiva específica da gravidez descompensada, um diabetes descompensado, mas também pode ser por alterações fetais, um feto que precisa interromper aquela gestação antecipadamente, por exemplo, por um sofrimento fetal ou ainda por um crescimento restrito intraútero. Quanto à idade gestacional, a prematuridade ela pode ser classificada em leve, moderada e extrema. A prematuridade leve é aquela em que a gestação vai de 32 semanas a 36 semanas e 6 dias. A prematuridade moderada é aquela com mais de 28 semanas e menos de 32. Então, vai de 28 semanas a 31 semanas e 6 dias. Já a prematuridade extrema é aquela que vai de 20 semanas a 27 semanas e 6 dias. Ou seja, é a prematuridade menor de 28 semanas. Então, é importante reforçar que existe um limite inferior para o trabalho de parto prematuro e para a prematuridade, que é o valor de 20 ou 22 semanas, porque abaixo disso é considerado um aborto. Então, para ser um parto prematuro, ele tem que ser menor do que 37 semanas, mas também não pode ser menor do que 20, tem que estar entre 20 e 36 semanas e 6 dias. Com relação às complicações, neste outro slide, então nós temos aqui relatado as principais complicações da prematuridade. Entre elas, então, a síndrome do desconforto respiratório, que está relacionado com a membrana hialina, a hemorragia intracraniana, às vezes associada, então, a tocotraumatismo, a um parto muito rápido, um período expulsivo muito rápido, por o feto ser menor na prematuridade. Também tem, então, associação à prematuridade com enterocolite necrosante e sepse. Então, é bom você guardar esses 4 fatores: a síndrome de desconforto respiratório, hemorragia intracraniana e enterocolite necrotizante e sepse. Estas principais complicações da prematuridade são também as complicações que são prevenidas quando é feita a corticoterapia. Então, gravando essas complicações, você já vai gravar o que a corticoterapia previne. Com relação aos fatores de risco, existem vários na prematuridade. Existem aqueles fatores epidemiológicos, por exemplo, socioeconômicos. Eles estão implicados principalmente nas condições de higiene daquela paciente, ou ainda a gravidez não ser uma gravidez desejada, também associação com conflitos familiares que fazem com que essa gestante passe por um estresse no período gestacional, o que leva então a um trabalho de parto prematuro. Além disso, fatores ambientais, como por exemplo o dióxido de nitrogênio, que sabe que aumenta o trabalho de parto prematuro, a nutrição inadequada, uma desnutrição, a idade materna em extremas, da faixa etária, por exemplo, adolescentes, que está associada àquela situação de gravidez indesejada, de conflito, ou ainda aquelas gestantes mais velhas, mais de 35 anos, que são relacionadas então com alterações de doenças maternas que descompensam mais facilmente nessa idade e que podem levar à prematuridade. Além disso, essas gestantes com mais de 35 anos podem ter mais chance de ter sido uma gestação por fertilização in vitro, por técnicas de reprodução assistida, que também vão aumentar a chance de prematuridade.
Então, ali o outro fator que temos descrito no slide é o estresse físico e psicológico. O estresse físico, por exemplo, sabe-se que uma gestante que é exposta à posição, então, de ficar em pé mais de 6 horas por dia, ou ainda uma carga horária de trabalho de mais de 40 horas semanais, podem estar associados com o trabalho de parto prematuro. E outras alterações epidemiológicas associadas são, então, o tabagismo e as drogas. Com relação ao tabagismo, é principalmente aquelas gestantes que fumam durante a gravidez. Não existe muita relação se ela é uma ex-tabagista com a prematuridade, mas sim a quantidade de cigarros que ela fumou durante aquela gestação. Isso sim está implicado então com o trabalho de parto prematuro. Outros fatores são os fatores obstétricos, como alterações hormonais. Sabe-se que a progesterona é um hormônio importante para a quiescência uterina, para que o útero não entre em trabalho de parto antes do esperado. Neste caso, quando a mulher entra em trabalho de parto, geralmente há um desbalanço entre o nível de estrógeno e progesterona, tendo um nível aumentado de estrógeno e uma diminuição relativa da progesterona. Então, esse aumento de estrógeno aumenta os receptores de ocitocina, que promove a contratilidade, aumentam as gap junctions e outros fatores que vão então ativar as contrações uterinas e alterações do colo uterino. Outras alterações obstétricas estão bastante relacionadas à incompetência istmo-cervical. É muito importante na prematuridade essa alteração. O que é a incompetência istmo-cervical? São aquelas pacientes, então, em que o colo tende a se abrir mais facilmente. Geralmente, elas têm uma história de um mau passado obstétrico, em que elas tiveram perdas de aborto tardio, em que não teve muita dor, tudo chegou no pronto-socorro já expulsando. Ou ainda pode ser um trabalho de parto mesmo, mais de 20 semanas, que ocorreu quase sem dor e já chegou lá com 9, 10 centímetros no período expulsivo, sem muita dor. É porque o colo se abre facilmente, elas não conseguem segurar aquela gestação. Então, você vai identificar esse fator de risco através principalmente da história obstétrica e também pela medida do colo que vamos abordar posteriormente. Outros fatores, então, é o sangramento vaginal, em que se acredita que a trombina liberada no sangue, que promove a coagulação, ela faz uma irritação uterina promovendo a contratilidade, o que faz então com que aumente a chance do trabalho de parto prematuro. Além disso, vale destacar aquelas situações de sobredistensão. O que são isso? São as situações em que o útero é aumentado além do esperado para aquela idade gestacional, como por exemplo, um polidrâmio, uma gemelaridade. E essa situação de sobredistensão daquele útero aumentado ao máximo possível pode levar então ao desencadeamento de contrações, levando então a trabalho de parto prematuro. Outro fator bastante associado é a ruptura prematura de membranas ovulares. Além disso, malformações fetais que podem estarem relacionadas com a polidramnia, fazerem aquelas situações de sobredistensão e levar também ao trabalho de parto prematuro. A restrição de crescimento fetal também, porque é uma situação de estresse crônico que o feto passa, aumentando a produção de cortisol, que pode então induzir esse trabalho de parto. Mas o mais importante, aquele fator de risco mais importante para se ter um trabalho de parto prematuro é a história anterior de trabalho de parto prematuro. Então, aquela gestante, que tem um trabalho de parto prematuro anterior, ela que tem a maior chance, o maior risco de repetir esse evento. Então, se cair numa prova, qual é o principal fator de risco para trabalho de parto prematuro? É a história de um trabalho de parto prematuro anterior. Outros fatores estão relacionados, como por exemplo, fatores ginecológicos. Entre eles, então, cirurgias do colo uterino, amputação, traquelectomia, em que então podem predispor a uma incompetência istmo-cervical por essa alteração cirúrgica. Além disso, as malformações uterinas podem estar relacionadas com o trabalho de prematuro. Pode ser, por exemplo, por diminuição da cavidade uterina no útero unicorno, ou no útero bicorno, em que a gestação só vai ficar de um lado. Além disso, os miomas também, quando são muito grandes, podem então levar a sangramento ou ainda dificultar então que essa gestação chegue até ao termo. Outros fatores são então
infecções, principalmente coriomielite, que libera então várias interleucinas que vão predispor ao trabalho de parto prematuro. A infecção do trato urinário também é muito importante como uma causa de trabalho de parto prematuro, sendo que vale ressaltar que nós temos que tratar inclusive a bacteriúria sintomática para a prevenção do trabalho de parto prematuro. Outras infecções como a vaginose também estão associadas nestes casos e inclusive a infecção periodontal. A infecção então de gengiva, uma cárie, uma alteração então na boca daquela gestante, que muitas vezes é acompanhada pelo dentista, não pelo ginecologista, e que pode então aumentar a chance de trabalho de parto prematuro em até 7 vezes. Talvez assim você não pesquise isso nas suas pacientes, mas existe essa relação de alteração então da mucosa oral, acarretando então o trabalho de parto prematuro. Além disso, existem então aquelas doenças maternas, como por exemplo uma gestante hipertensa ou uma gestante que tem um diabetes muito mal controlado, ou ainda ela é uma nefropata, que são condições que podem descompensar a qualquer momento na gestação, levando à necessidade de uma interrupção antecipada. Então, as doenças maternas também são fatores de risco para essa situação. Os procedimentos cirúrgicos que às vezes são necessários serem realizados na gravidez geram uma situação de estresse que também podem desencadear o trabalho de parto. E além disso, existem aqueles fatores genéticos que estão associados com polimorfismos, principalmente do TNF e das interleucinas. E o último fator que vamos abordar aqui são os fatores iatrogênicos, que nada mais são do que, por exemplo, aquelas gestações em que o obstetra vai antecipar eletivamente a gestação por opção da paciente por uma cesariana e pode ocorrer um erro de data. Ele acha que aquele feto já está maduro, ele calculou a data pela última menstruação, mas aquela última menstruação a data pode estar errada, o ultrassom pode estar equivocado e isso pode levar a um erro de datação na gestação e levar a uma prematuridade iatrogênica. Então, aqui nesse outro slide, nós podemos ver então uma esquematização então sobre a fisiopatologia do trabalho de parto prematuro. Então, nós vemos ali, no primeiro quadrinho, é a ativação do eixo hipotálamo-hipófise, que é ativado então pelo estresse, que pode então desencadear uma liberação do hormônio liberador de corticotrofina ou ainda a liberação de estrogênio, que isso vai atuar então lá na membrana e na descida. Outro fator é a inflamação, a infecção, que vai liberar tanto TNF-alfa quanto as interleucinas. Já com relação ao sangramento, essa alteração vai estar relacionada à trombina e o último fator ali, que ele traz esses 4 fatores assim, da fisiopatologia, é a sobredistensão uterina. Todos esses fatores, então, mais os seus mediadores, vão levar, então, a uma alteração na membrana e na decídua, a uma produção de protease e prostaglandina, levando, então, a alterações cervicais, a rotura de membranas, a alterações uterinas, a contratilidade e ao trabalho de parto prematuro. Então, este slide demonstra bem a fisiopatologia do trabalho de parto prematuro, que é desencadeado, então, por aquelas 4 causas que estão na linha inicial. Neste outro slide, nós vamos trazer então sobre o tema de predição do trabalho de parto prematuro. Nesse tema, então, o que você pode fazer para predizer que aquela gestante pode ter um trabalho de parto prematuro. Ele pode ser realizado então pelo ultrassom, que a idade ideal ela é feita com 20 a 24 semanas, principalmente em gestantes com antecedente de trabalho de parto prematuro. Então, essa seria a melhor fase para medir o colo uterino, onde teria, assim, a maior facilidade de você comparar com as tabelas que existem de medidas de colo uterino. No entanto, se for ver, é uma idade tardia, porque se você for prevenir mesmo esse trabalho de parto prematuro, você deveria fazer uma cerclagem nessa gestante entre 12 a 16 semanas. No entanto, como nós vamos analisar esse comprimento do colo no ultrassom? Um colo, então, maior de 20 milímetros, nós vamos classificar como baixo risco daquela gestante ter um trabalho de parto prematuro. Já um colo menor do que 20 milímetros, ela é classificada como alto risco. Existem algumas referências que trazem como 25 milímetros o corte, que seriam mais ou menos assim. Aquelas gestantes, então, que já tiveram uma história relacionada à incompetência cervical, a perdas de abortos tardios ou ainda perdas de trabalho de parto prematuro, cada vez mais precoce e com pouca dor, que são essas histórias clássicas de incompetência cervical, você vai fazer a medida
então, do colo uterino, e se ele estiver menor que 25 milímetros, você pode indicar a cerclagem. Se for uma gestante que não tem história de trabalho de parto prematuro, não tem história de suspeita de incompetência cervical, às vezes você só percebeu no exame e viu que o colo dela então está menor que 20 milímetros, você também está autorizado a realizar a cerclagem. Outros fatores de predição eles podem ser encontrados na ultrassonografia. Por exemplo, é o SLUD. O SLUD ele pode representar um grupo de bactérias, de células inflamatórias ali no líquido amniótico próximo ao colo. Então, ele é um conteúdo amorfo e ecogênico que pode ser encontrado na ultrassonografia. Possivelmente, ele está associado a uma infecção crônica no líquido amniótico, uma infecção subclínica. Neste caso, então, ele, quando presente, ele pode indicar uma chance maior daquela gestante ter um trabalho de parto prematuro. E ele deve ser tratado com antibiótico, principalmente a clindamicina, 300 mg de 12 em 12 horas por 7 dias. Existem outras alterações ultrassonográficas que você pode encontrar na literatura relacionadas ao trabalho de parto prematuro, como, por exemplo, a ausência do eco glandular ou ainda o sinal de dedo de luva. E parece que um sinal de como se fosse um dedo empurrando o colo uterino do líquido amniótico para fora. Existem também aquelas situações em que são um falso trabalho de parto, que são aquelas gestantes que às vezes chegam no pronto-socorro com dor e que, no entanto, não estão tendo alterações do colo uterino. Elas têm algumas contrações esporádicas que podem levantar a suspeita de um trabalho de parto, mas, no entanto, não tem alteração cervical. O colo não está alterado, não tem apagamento do colo, não tem dilatação. Então, este falso trabalho de parto prematuro, na verdade, ele deveria ser definido como útero irritável, que é justamente essa situação em que a gestante tem contrações sem alterações cervicais. E qual é o tratamento do útero irritável? Nessa situação, o tratamento é o repouso, hidratação e pode ser também dado então para ela a progesterona via vaginal para estimular aquela aquiescência uterina e diminuir essas contrações, para que isso não chegue a ser um trabalho de parto prematuro futuramente. Já o trabalho de parto prematuro verdadeiro, como que deve ser feito o diagnóstico? Então, nada mais é do que o seguinte, são aquelas contrações, então a gestante vai ter contrações efetivas. E o que é uma contração efetiva? Contração efetiva é aquela que modifica o colo uterino. Então, se a gestante só tem contração e não modifica o colo, já sabemos que é útero irritável. Se ela tem contrações, uma a cada 5, 8 minutos, e tem, além disso, acompanhando isso, alterações cervicais, isso é um trabalho de parto prematuro. Então, pelo Ministério da Saúde, a definição fica como se de trabalho de parto prematuro, a presença de contrações frequentes acompanhadas de modificações cervicais. E essas modificações cervicais são caracterizadas por uma dilatação do colo maior que 2 centímetros ou ainda um apagamento maior do que 50%. Então, tendo contrações e uma dilatação maior que 2 centímetros ou um colo apagado maior do que 50%, isso é um trabalho de parto prematuro. E o que você deve fazer inicialmente ao fazer esse diagnóstico? Primeiramente, você tem que avaliar essa gestação e avaliar as condições, os fatores de risco que levaram a isso. Tem que avaliar também a vitalidade fetal, realizar uma ultrassonografia para verificar a apresentação fetal, se essa gestação está bem, se o líquido amniótico está bem. Além disso, nós vamos fazer o exame bacterioscópico, então, da cultura vaginal, e o swab anal, para identificação se há estrépito do grupo B, ou ainda pode ser feita uma coleta endocervical para identificar gonococo, clamídia, micoplasma, que todas essas infecções podem estar relacionadas ao trabalho de parto prematuro e às vezes devem ser tratadas antes de realizar a cerclagem. Além disso, nós vamos pedir então o hemograma para rastrear se isso não é uma coriomielite que está levando a esse trabalho de parto, e ainda nós vamos pedir a urina e a urocultura, pois a infecção de urina ela está bastante associada também a esse quadro e deve ser tratada imediatamente sendo feito esse diagnóstico. A partir então desse diagnóstico, nós vamos tentar o tratamento, que vai ser com repouso, hidratação e o uso de tocolíticos,
que são aquelas medicações para inibir o trabalho de parto prematuro. Porém, existem certas condições para se usar o tocolítico. Entre elas, ele não pode ser um trabalho de parto em fase ativa, mais do que 3 centímetros. Então, tem que ser um trabalho de parto com menos de 3 centímetros. Não pode estar com 4, 5 centímetros. Porque esse colo mais aberto, se você inibir, ele pode então predispor à ascendência de bactérias, à infecção, coriomielite, ruptura de prematuro de membranas. Então, é ideal você inibir esse trabalho de parto antes que ele chegue a 3 centímetros. Além disso, não pode ter um colo muito apagado e a idade gestacional tem que ser de 22 a 34 semanas. Não pode ser, então, uma ameaça de aborto. Uma paciente com menos de 22 semanas e também pelo Ministério da Saúde, ele fala que não compensa inibir as gestações de 34 semanas. No entanto, se você estiver em um local que não tem UTI neonatal, você pode pensar em inibir essa gestação com um pouco mais de idade gestacional, até umas 36 semanas. E outra, então, condição para o uso de tocolítico é a ausência de contraindicações a essas medicações. Então, aqui nós temos uma lista de contraindicações para usar o tocolítico. Entre elas, então, nós temos morte fetal. Se o feto já está morto e está entrando em trabalho de parto, você vai deixar essa gestação seguir em frente, né? A gestação, eu digo assim, o trabalho de parto seguir em frente, né? Porque o feto já está morto. Além disso, se tiver uma condição de sofrimento fetal, não tem por que você prolongar essa gestação. Malformações também incompatíveis com a vida daquele feto, restrição de crescimento fetal. Quando tem restrição de crescimento, quer dizer que alguma coisa não está bem naquela gestação. E se ela está querendo, então, terminar essa gravidez, ter o trabalho de parto, você deve deixar, porque alguma coisa não está bem com aquele nenê ali dentro do útero. Então, ele está tendendo a sair, você deixa. Além disso, se tiver bolsa rota, não inibe, então, aquelas gestações em que já ocorrer a ruptura da bolsa. Por quê? Porque você pode predispor a ela ficar um maior tempo ainda com a ruptura de membrana, predispondo à infecção e a coriomielite, levando a casos graves, tanto maternos quanto fetais. Além disso, o descolamento prematuro de placenta não pode inibir, placenta prévia sangrante, pelo risco, né, desse sangramento se perpetuar e não resolver aquela gestação, síndromes hipertensivas descontroladas, um diabetes mal controlado, aquela gravidez já não está dando certo. Então, se entrar em trabalho de parto prematuro, você vai deixar evoluir, não vai inibir. Cardiopatias, aquelas gestantes, então, que tem cardiopatias graves, o hipertiroidismo não compensado e ainda a anemia falciforme. Então, essas são contraindicações para tocólise. Nas demais, então, como nós vamos fazer o tratamento do trabalho de parto prematuro? Então, ele é feito com hidratação, então é necessário um acesso venoso, mais ou menos nós vamos, então, realizar pelo menos 1000 ml, então, pode ser dividido entre soro fisiológico e soro glicosado, e esses 1000 ml são infundidos em 24 horas ou até 2000 ml. Só tem que tomar cuidado com aquelas gestantes que são cardiopatas ou ainda nefropatas ou que tem alguma condição clínica que não te deixe, então, aumentar essa hidratação. E a outra medicação que nós vamos utilizar são os uterolíticos. Nós temos, então, várias opções de uterolíticos, que nós vamos descrever, então, a partir de agora. Entre elas, então, aqui nós vamos abordar primeiro os beta-agonistas, que são, então, aquelas medicações que agem, então, estimulando os receptores betas. As principais, então, são terbutalina, salbutamol, isoxazoline, o fenoterol e a ritodrina. Dessas medicações, a única que foi criada para a inibição de trabalho de parto prematuro é a ritodrina, que ela sim é aprovada pelo FDA para a inibição de trabalho de parto prematuro entre os beta-agonistas. No entanto, o mais utilizado é a terbutalina, que é mais facilmente encontrada, certo? Então, só que as mais efetivas são tanto a ritodrina quanto a terbutalina. As duas são as mais efetivas, essas que estão em negrito aí no slide. Como que esse beta-agonista vai atuar, então, inibindo o trabalho de parto? Na verdade, eles vão agir tanto em receptores beta-1, porque eles não são seletivos. Então, vão agir em receptor beta-1, que age, então, em coração, intestino, e em receptor beta-2. Esse receptor, sim, vai estar presente no miométrio, lá no útero, em vasos sanguíneos e nos brônquios.
Então, como eles não são seletivos, vão agir em outros receptores, não só os que estão no útero, eles podem levar a bastante efeito colateral. Então, a gestante pode ter taquicardia e ainda pode atravessar a placenta, esse beta-agonista, levando então a taquicardia fetal, a hipocalcemia, a hiperinsulinemia. Então, são vários efeitos colaterais relacionados a essa medicação. E como que o beta-agonista vai atuar inibindo esse trabalho de parto? Então, ele vai agir no receptor beta-2, levando a um relaxamento da fibra muscular por diminuir a entrada de cálcio no interior da célula. Então, vai diminuir a entrada de cálcio no miométrio, diminuindo então a contração que estava ocorrendo. Aqui nós temos então o esquema de prescrição do beta-agonista. Então, nós vamos colocar 5 ampolas, da terbutalina em um soro de 500 ml. E vai iniciar então com 10 gotas por minuto, que podem ser aumentadas a cada 20 minutos, mais 10 gotas por minuto no gotejamento, no máximo de 80 gotas por minuto. E depois que aquele parto então foi inibido, que aquelas contrações cessaram, você pode então manter essa gestante em observação por 24 horas para depois ela ser liberada. Então, e para tirar essa terbutalina, você vai ter que então ir diminuindo o gotejamento paulatinamente, diminuindo então 10 gotas por minuto, a cada 20 minutos, até você cessar então o gotejamento. É importante lembrar que todos os uterolíticos, eles não vão assim diminuir a chance de prematuridade. Na verdade, o que eles fazem é diminuir as complicações, porque eles possibilitam atrasar aquele parto, geralmente 2 a 3 dias, para ser realizado o corticoide e evitar a maioria das complicações. O outro grupo de uterolítico que nós vamos abordar são os bloqueadores de canais de cálcio. Eles agem então inibindo tanto a entrada do cálcio extracelular, como também inibem a saída do cálcio de dentro do retículo sarcoplasmático e aumentam a saída do cálcio de dentro da célula, do miométrio, ele aumenta a saída então do cálcio daquela célula. Então, é tudo para diminuir o cálcio intracelular, é dessa forma que eles vão agir. São vários esquemas, a literatura mostra, de formas que você pode utilizar. O principal bloqueador de canal de cálcio utilizado é a nifedipina. Com essa droga, geralmente nós podemos usar então 30 mg de ataque e depois seguido de 20 mg a cada 4 ou 6 horas. Mas existem outros esquemas que usam 20 mg de ataque e 10 mg a cada 20 minutos até inibir as contrações. O importante é saber que você vai ficar 24 horas utilizando essa droga de forma de manutenção e depois suspender por mais 24 horas mantendo essa gestante em observação. Em relação, comparando então os beta-agonistas e os bloqueadores de canais de cálcio, eles são efetivos de forma equivalente. A diferença é que para o Ministério da Saúde e outros protocolos, a nifedipina ela vem como primeira escolha em relação à terbutalina. Por quê? Porque este grupo de drogas produz menos efeitos colaterais. Então você tem que gravar que os beta-agonistas e bloqueadores de canais de cálcio, eles são tão efetivos, são equivalentes na efetividade. Porém, bloqueador de cálcio é a primeira escolha por ter menos efeito colateral. Ele tem menos efeito colateral, mas ele tem alguns efeitos, como por exemplo, enrubescimento facial, náusea, cefaleia e hipotensão arterial. Além disso, é importante ressaltar que antes de prescrever essa droga, você tem que avaliar se essa gestante não tem um bloqueio cardíaco, não tem uma alteração cardíaca que contraindique a prescrição da nifedipina. Tem uma classe de drogas que ela é mais específica e seria assim o padrão ouro, aquela que tem menos efeitos colaterais, que são os antagonistas da ocitocina, que foram criados então para inibir o trabalho de parto prematuro. Estes antagonistas, eles competem com o receptor de ocitocina, então ele é sítio específico. Ele vai então ter pouquíssimos efeitos colaterais. No entanto, a questão dele é o custo elevado, por isso que ele não é assim tão utilizado. Em serviços que têm um maior poder aquisitivo, ele pode ser utilizado como primeira escolha. Mas no Sistema Único de Saúde, geralmente não é a primeira escolha, fica com a nifedipina, pela questão do custo. Já nesse outro slide, então, nós vamos ver os inibidores da prostaglandina. Eles também são uma forma de uterolíticos. Eles vão inibir a enzima prostaglandina sintetase. O principal medicamento desse grupo é a indometacina.
Então, você vai utilizar 100 mg via retal, seguido de manutenção, então, de 20 mg via oral de 6 horas, por um período máximo, então, de 48 horas. O problema dessas drogas são os efeitos colaterais que ela produz, principalmente no feto, que podem ser efeitos colaterais graves, principalmente naquelas gestações com mais de 34 semanas. Então, você até pode utilizar com menos de 33 semanas, mas está praticamente em desuso. Com mais de 34 semanas, não pode utilizar, então, a indometacina. Por que a gente não pode utilizar, então, a partir dessa idade? Porque corre o risco do fechamento do ducto arterioso. Então, corre o risco daquele feto, então, fechar o canal arterial. E desta forma, então, existem outros também efeitos colaterais, como enterocolite necrotizante, hipertensão pulmonar, oligodramia e hemorragia intracraniana. Mas a principal complicação que ele pode levar é o fechamento do ducto arterial. O sulfato de magnésio também vai atuar competindo então com o cálcio, impedindo a entrada do cálcio na célula miometrial. Entretanto, hoje ele não é mais utilizado como uterolítico. Na verdade, o cálcio deve ser empregado para prevenção, então, de alterações neurológicas naquele feto. Sabe-se, então, que o uso do sulfato de magnésio, ele vai reduzir a incidência de paralisia cerebral. Então, é muito importante utilizar o sulfato de magnésio para neuroproteção, mas não como uterolítico. O problema dele é que, associado com a nifedipina, ele pode, então, levar a um colapso cardiovascular em algumas situações e levar essa gestante, então, a uma situação, né, de quase uma parada cardíaca. Então, é importante você não associar a nifedipina com o sulfato de magnésio. Com relação à corticoterapia, então, a importância dela é que ela vai reduzir aquelas principais complicações da prematuridade. Entre elas, então, a membrana hialina, a síndrome da angústia respiratória, a hemorragia intracraniana e a enterocolite necrosante. Às vezes, ela não zera a síndrome da angústia respiratória, não reduz, mas ela pode diminuir a gravidade dessas condições. Essas situações é importante você gravar, que são as situações que o corticoide previne. E ele deve ser realizado entre 24 a 34 semanas. Não existe benefício em você utilizar o corticoide, então, com menos de 24 semanas e 34 semanas. E você deve lembrar, então, que o uso dos tocolíticos, na verdade, é para que esse parto, ele atrase 2 a 3 dias e você possa fazer, então, o corticoide. Que esse corticoide, ele começa a agir com 24 horas, né, o pico de ação dele, e dura mais ou menos uma semana, 7 dias. A principal droga que é utilizada é a betametasona, 12 mg, em 2 doses. Você realiza, então, um dia 12 mg, no outro dia mais 12 mg. São 2 doses a cada 24 horas. A manutenção, ou seja, depois que você já inibiu aquele trabalho de parto prematuro, ela é realizada então com a progesterona, 200 mg via vaginal, que é o Ultrogestan, 200 mg de 12 em 12 horas. Na verdade, alguns médicos antigos prescrevem então beta-agonistas, que é a isoxazoline via oral, mas não existe evidência de que você, utilizando a isoxazoline, que é a inibina, depois que você já inibiu o trabalho de parto prematuro, que ele vai evitar uma nova, né, essa gestante entrar novamente no trabalho de parto prematuro. Então, a manutenção é com progesterona mesmo, com Ultrogestan. A via de parto, então, na verdade, se for um parto assim, que chegou e já está quase em período expulsivo, você vai deixar ser de parto normal. Se for menos de 24 semanas, sempre vai preferir o parto vaginal, porque é um feto que é considerado inviável. E neste caso, então, não tem por que você submeter aquela gestante a uma cesariana. Já nos casos do feto viável, que é mais de 24 semanas, você deve observar. Se for uma interrupção eletiva, em que você vai, então, induzir aquele trabalho de parto por algum motivo, não foi um trabalho de parto espontâneo, é melhor você optar por cesariana naqueles fetos que são menores que 1,5 kg, devido ao tocotraumatismo, que eles são muito pequenos, muito frágeis. Além disso, se você for fazer então essa cesariana, pode ser que seja necessário uma incisão corporal, porque o segmento pode ainda não estar formado. Com relação, se for você optar por um trabalho de parto mesmo, né, um parto vaginal, vai ser então importante a realização de episiotomia no prematuro extremo, para evitar então aquela pressão na saída do feto. E além disso, não é aconselhado você utilizar o vácuo extrator por causa de hemorragia craniana. Agora, então, nosso último slide desta aula é sobre a profilaxia
da infecção neonatal do estreptococo do grupo B. Essa profilaxia é importante para evitar a sepse neonatal e a presença dessa bactéria está bastante relacionada com o trabalho de parto prematuro. Na verdade, você deve realizar um rastreio do estreptococo entre 35 e 37 semanas. Este rastreio é com SOAB vaginal e anal e é realizada então a cultura para o estreptococo. Você tem que considerar também a bacteriúria pelo estrepto, ou seja, se aparecer então na cultura urinária a presença do estrepto do grupo B ou estrepto agalacti. E mediante então a presença desse estrepto, se vier essa cultura positiva, você vai ter que então fazer uma profilaxia nessa gestante. Essa profilaxia ela é feita com penicilina cristalina, 5 milhões de unidades de ataque e 2 milhões e 500 a cada 4 horas. Ou ainda ampicilina, 2 gramas de ataque e 1 grama até 4 horas do nascimento. É importante realizar essa profilaxia, iniciando ela pelo menos 4 horas da previsão do nascimento. Existem, além então da presença de você então identificar o estrepto na cultura, existem outras condições que são fatores de risco para o estrepto do grupo B. Entre elas, o trabalho de parto prematuro, a ruptura prematura de membranas pré-termo ou ainda aquela gestante que fica com a bolsa rota mais de 18 horas, ou se ela teve um RN então antes que já teve infecção por estrepto, ou ainda se ela fizer febre durante o parto. Então, essas condições são descritas nesse quadro, elas também vão levar, mesmo que você não tenha feito a cultura, você vai fazer então a profilaxia. Se você fez a cultura nessa gestante há menos de 5 semanas e ela veio negativa e ela entra, por exemplo, no trabalho de parto prematuro, não tem necessidade de você fazer a profilaxia do estrepto. Então, chegamos ao fim de mais uma aula. Bons estudos e até a próxima!